bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Danilo Soares e quero apresentar a vocês mais uma das curiosidades bíblicas. Você que não é inscrito em meu canal, se inscreve aí no meu canal, venha compartilhar este canal, não deixe de acionar o sininho para receber novas notificações do nosso canal. Olá, estamos com um estudo um pouco polêmico, um pouco difícil de ser compreendido dentro das Escrituras Sagradas. O tema desse estudo bíblico é Enoque está vivo no céu. Então é um dos temas principais que nós vamos aqui estudar neste estudo bíblico. Se você já ouviu algum vídeo ou comentário acerca deste assunto, você possa ter em mente que o meu propósito nesse vídeo é mostrar a realidade da Bíblia Sagrada dentro do teu contexto original. Nós temos algumas opiniões acerca deste assunto. A primeira opinião é que Enoque está vivo no céu. A segunda opinião é que Enoque morreu. E a terceira opinião é que Enoque foi transladado de um lugar para o outro. Então são opiniões divergentes, basicamente dentro dos textos que nós vamos estudar e analisar ponto a ponto dentro do contexto original. Então nós vemos dentro dos textos originais. Primeiro ponto que nós vamos estudar é o ponto da linguagem bíblica hebraica. Qual era o pensamento hebraico? Gênesis capítulo 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Então, dentro do contexto original hebraico, e não se pareceu mais, Emneu, que é no texto original de Gênesis, essa palavra. Isso é um eufemismo para morte. Então, esse texto bíblico aparece também em Salmo 39, versículo 13, porque até que me tome alento, antes que eu vá, ou não seja mais. Então, esta mesma palavra no texto hebraico que aparece em Gênesis 5 e 24 é um eufemismo para a morte. Então, no texto da mente hebraica, não está dizendo que Enoque foi para o céu, mas que Enoque morreu, foi levado no sentido de morte física. Então aqui, é exatamente a mesma expressão usada pelo salmista para dizer que aquele jeito ele iria morrer. Então a mesma palavra não se viu mais aparece em Gênesis 5, 24 e também em Salmo 39, versículo 13, é um eufemismo, é uma palavra que identifica-se para a morte. Ou seja, trata-se de uma expressão idiomática que refere-se ao ato de morrer. A Bíblia hebraica diz claramente que Enoque morreu. Então, dentro dos termos hebraico, aqui está dizendo que Enoque morreu e Deus levou para si no sentido de morte física, no sentido que Enoque exatamente morreu fisicamente. Então, analisando os textos dentro do contexto hebraico e dentro do contexto da língua grega, nós vamos agora estudar sobre o contexto na língua grega, analisando o texto bíblico no grego. Gênesis 5:24, andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou.
e andou com Deus. Esta expressão é um sentido de comunhão, intimidade com o Criador. Tomou, no sentido grego, é pires, que é definição completa para referir-se, ou seja, literalmente transportar, por implicação, troca, reflexivamente mudar de lado ou mover de lugar. Então, dentro do contexto grego, nós vemos esta posição também. É uma das palavras que implica o entendimento de muitos, que diz que Enoque ele foi para o céu. Analisando também um dos textos mais um pouquinho enigmático, para entender o que exatamente as Escrituras nos afirmam acerca de Enoque. Qual era o pensamento do escritor da carta aos Hebreus acerca também de Enoque. Hebreus 5, 11 e 5. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto que, como antes a sua transladação, alcançou testemunho que agradara a Deus. A transliteração, ou o significado de transliteração, essa palavra é pronunciada no grego metafórice, translação, refere-se o sentido de mudar alguma coisa de lugar. No sentido da língua latina, uma das línguas da tradução da Bíblia, translatio ou translatis, transporte, refere-se transferir-se para um lugar, mudança de local. Então nós vemos dentro do contexto hebraico, dentro do contexto grego, dentro do contexto ou da língua latina, que a palavra tomou, transladação, não significa que ele foi levado para o céu, mas mudou de um lugar para o outro. Analisando o texto bíblico, é uma contradição ou uma concordância? Então nós vemos dois textos bíblicos, claramente aqui nos mostra, será que é uma contradição ou uma concordância? Então nós vemos Hebreus 5, 11 e 5. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Então nós temos outro texto de referência para ver se é uma concordância ou uma contradição. Será que a escritura aos Hebreus ele teve uma contradição ao falar isto? Hebreus 5, 11 e 13. Todos estes homens morreram. Todos estes homens morreram, que está citados os seus nomes na galeria dos heróis da fé. Olha o que nos diz o escritor. E todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo de longe, crendo, abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino. Então, um texto bíblico diz que Enoque foi transladado para não ver a morte, e num texto um pouquinho mais adiante, o escritor aos Hebreus ele nega o que ele falou acerca de Enoque. Então nós vemos aqui, a transladação. Nós vemos algumas explicações anteriores, que significa mudar de lugar. Então, mudar de lugar. Enoque mudou de lugar para outro, não ver a morte, não foi para o céu, mudou de localização, mas também
um dia morreu como todos os homens. Então, se nós vermos deste ponto de vista, como o escritor aos Hebreus menciona, nós vemos que não tem contradição. Ele diz que Enoque mudou de um lugar para o outro para não ver a morte, mas que também ele teve o processo da morte física. Então nós vemos aí, né, algumas traduções que nos refere-se essas palavras arrebatar e transladar. A diferença entre arrebatamento e transladação. Então, algumas traduções um pouco contenciosa, eles colocam arrebatar, no sentido que Deus levou Enoque para o céu. Vamos aí no contexto da língua portuguesa. Arrebatar em português, levar com violência e de forma súbita, arrancar, tirar à força. Então nós vemos que algumas traduções nos mostram esta palavra arrebatar. Também transladar na língua portuguesa refere-se para outro lugar, mudar de localização, né? Mudar de localidade. Dentro do contexto hebraico, do grego, né? Dentro do contexto grego, o que nos refere a palavra arrebatar? Arrebatar no grego transliterado para o português, ou quer dizer, a palavra arrebatar do português para o grego é harpazo. Essa referência aparece em Atos 8:39, raptar, arrancar, apanhar, levar embora, levar à força. Então, dentro deste contexto, esta palavra arrebatar é um pouco contenciosa, mas nós vemos que esta palavra ela não aparece dentro dos termos gregos. A transladar no grego é transladado para o português, né? Então nós vemos do português para o grego. Agora outra referência à palavra transladar é metafini. Em Hebreus 11:5, referir-se, mudar de posição, alterar de localização. Então nós vemos que Enoque não foi arrebatado, mas foi transladado. Então esta tradução é um pouco contenciosa no sentido que foge dos textos originais. Há algumas traduções para nos ajudarmos a compreender. Então, ao longo das traduções, veio-se o entendimento acerca disto. Então, nós vemos aí, né, dentro do contexto original, do texto bíblico, então nós vemos aí, em Gênesis 5:24, essa tradução Almeida Revista Corrigida, Gênesis 5:24, e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Então nós vemos aí esta tradução. Nós vemos algumas traduções. Gênesis 5:24, nova tradução da língua de hoje. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Outra tradução também, né? Gênesis 5:24. A versão católica com cabeceira, Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o arrebatou. E também uma da Bíblia, né? King James, um pouquinho mais puxada para o original, mas também foge também do contexto da língua, também em algumas traduções. Enoque andou sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, porque Deus o arrebatou. Então nós estudamos que o eufemismo na língua hebraica, os hebreus, né, usaram o termo aqui, né, porque Deus não se viu mais, desapareceu um dia, desapareceu, sumiu e Deus o arrebatou.
no sentido que Deus o tirou. Essa palavra aqui, arrebatar, é um pouquinho contenciosa, mas a Bíblia nos diz que antes da sua transladação, o que Deus o mudou de um lugar para o outro, Deus assim concedeu e assim permitiu que Enoque desaparecesse. Esse é um eufemismo na língua hebraica para morte. Enoque morreu como todos os demais homens. Então nós entendemos que todos os demais homens, incluindo Enoque, eles teve sim a morte física. Então aqui não há uma contradição, mas sim uma afirmação do escritor aos Hebreus. Então aqui, Hebreus 11 e 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino. Então Enoque está incluído nesta lista dos que morreram. Isto é o que nos expressa o escritor aos Hebreus. Enoque foi transladado de um lugar para o outro, mas também morreu como todos os homens. Então, este estudo bíblico é para nós entendermos onde Enoque está. Então, dentro dos termos hebraico, grego, latino, da língua latina que nós estudamos um pouquinho, nós estudamos que Enoque, sim, ele andou com Deus, ele foi transladado para não ver a morte. Algumas tradição diz que Enoque foi transladado também no sentido de Deus livrou ele da morte, mas que um dia ele também morreu, como todos os demais homens. Deus vos abençoe, que Deus venha dar uma compreensão melhor. Não é inscrito no meu canal, se inscreve aí no meu canal, venha compartilhar este canal, não deixe de acionar o sininho para receber novas notificações do nosso canal.